Salve, salve, pessoal! Hoje, então, dia 22 de dezembro de 2020, é a nossa primeira live, que não é live, né? Porque a gente gravou antecipadamente esse encontro, que é muito importante, e a gente fez questão até de colocar no final de 2020, né? Porque é um tema que interessa a todos nós. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença da Amanda Camanchek, que é uma das diretoras do Chega de Fio, documentário que a gente vai esmiuçar um pouquinho hoje aqui. E a Amanda também é diretora da Think Olga, uma ONG que faz um pouco de tudo, né, Amanda? Então, eu vou deixar para você explicar o que é a Think Olga, porque a atividade de vocês esse ano foi muito intensa, até em função também da pandemia, né? Obrigado por ter aceitado esse convite, Amanda, tudo bom? Obrigada, Piero. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado também o canal ao longo desses meses. E, bom, a Thinkog é uma ONG que trabalha com a promoção dos direitos das mulheres e foi a primeira a falar sobre esse tema, assédio, e também a ter uma experiência com a internet, o que é curioso, né? Esse ano que a gente está fazendo tudo virtual. A Olga surgiu numa época que memes ainda não eram muito conhecidos e tinha essa coisa da linguagem feminista atual para o mundo de hoje, enfim. Então, hoje, passados aí quase 8 anos de criação da organização, a gente tem bastante coisas novas, inclusive fake news e outras coisas que a gente pode falar aqui durante a live, mas que são novos desafios que a gente tem enfrentado, né? E é isso, a organização tem uma página, depois eu posso fazer a parte da divulgação. Mas é um prazer, uma honra estar aqui com vocês no que eu acredito seja a última live do ano de vocês. Boa. O Scorel comentou antes da gente começar a gravar aqui que ele jamais imaginaria que aquele nosso primeiro encontro no início de maio fosse se estender até agora, fim de 2020, e vai começar 2021 também, né? A gente vai aguentar, Eduardo? O que você acha? Acho que a gente vai aguentar, de teimosia, né? Quem faz cinema tem que ser teimoso, né? Tem que ser curioso e teimoso, né? E eu acho que a gente vai aguentar. Boa tarde. Vai passar às 11 da manhã, né? Vai passar às A 11 da gravação. manhã. Então, bom dia, A Amanda. gente está Prazer te acostumado a fazer conhecer. ao vivo, então isso que é gravado, a gente está gravando à tarde, para ele passar de manhã, mas acontece. Boa tarde, prazer te conhecer. Só não conhecia o Chega de Fio, vi só agora, recentemente, não tinha visto. Depois a gente pode conversar sobre o filme. Prazer, obrigada, é uma honra, eu com certeza acompanho seu trabalho há algum tempo e fiquei muito feliz de estar aqui participando. Scorel do cinema novo para o YouTube, viu, Amanda? Ele tem essa pequena trajetória, né, no cinema brasileiro. E Juca Badaró, eu não vou mais falar violino, porque eu aprendi com Cristina Amaral, que é rabeca o nome daquele instrumento ali. Acertei, Juca? Rabeca, né? Como é que você está? Rabeca, tudo bem, Pedro, tudo certinho. Eu queria dar um bom dia à Amanda, agradecer a ela ter aceitado o nosso convite. Acho que é bacana poder falar sobre esse filme, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de tantos acontecimentos, né? E queria dar um bom dia também, Eduardo. E estamos aí, é uma rabeca, na verdade. Fechou. Então vamos lá. O título desse nosso encontro eu tirei de um dos relatórios da Think Olga, acho que foi o penúltimo relatório lançado nesse ano, chamado Mulher em Tempos de Pandemia, né? Antes da gente entrar nesse tema, que também é o tema principal, as questões da mulher é o tema principal do Chega de Fio, eu queria, Amanda, que você falasse um pouco dos momentos que antecederam o filme, né? Porque o Chega de Fio foi um exemplo bem sucedido de financiamento coletivo. Vocês fizeram uma campanha muito bacana no Catarse, vocês conseguiram superar muito a meta inicial de vocês, e eu acho que nesse cenário de incertezas, de pouquíssimos editais, eu acho que o financiamento coletivo para uma obra passa a ser uma possibilidade real para esse Brasil a partir de 2021. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse momento de vocês e como foi possível a realização do filme com o financiamento coletivo. Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com cinema está se perguntando
sem parar, né? Como a gente vai financiar, principalmente quem trabalha com projetos também independentes, autorais, né? Enfim, que não tem produtoras. Então, eu acho muito importante falar sobre isso. Tem tido, vocês devem ter falado também isso no canal, mas enfim, toda essa mudança enorme no mercado, né, de streaming, então a boa parte das pessoas, né, consumindo e pagando cada vez menos, né, pelos produtos, pelos conteúdos, então tem essa questão da disponibilidade e uma questão muito do mercado também tá um pouco viciado, né? Então tem demandas aí, o pessoal deve estar assistindo série, sem dúvida, durante a pandemia, e filmes e documentários que acabam com uma fórmula um pouco, né, repetida, né? Por conta dessa demanda que vem muito, enfim, de algoritmo e também de público, né? Então está sendo um desafio pensar como produzir, principalmente como fazer conteúdos criativos e pensar nessa questão do que é novo, porque cada vez mais tem essa questão, quer dizer, sempre teve uma questão das fórmulas, né? Mas com a dificuldade dos editais, né? De captação, das próprias leis, enfim, com tudo que a gente está vendo nesse contexto político, enfim, eu acho que o financiamento coletivo ele continua sendo uma oportunidade, a gente lançou no Catarse na época, né? Que era uma plataforma que todo mundo compartilhava e todo mundo apoiava. Então, a gente teve mais de 2.000 apoios, né? De pessoas físicas, o que é muita coisa, né? Para um apoio. E na época eu lembro que o Catarse procurou a gente porque a gente bateu o recorde, foi o primeiro projeto de audiovisual que bateu a meta em um dia. Então, foi muito rápido, de fato, né? E hoje a gente conversa com produtoras já super experientes que meio que usam o case do Chega de Fio-Fio, né, para contar para outras pessoas e até profissionais novos ou antigos que estão tendo que pensar como financiar, né? E acho que continua sendo uma alternativa, mas a internet mudou muito. Então, assim, que era fazer uma campanha lá atrás para um filme, hoje é muito diferente, assim, porque o que a gente tinha na nossa base do Facebook, por exemplo, com conteúdo orgânico, ou seja, sem pagar para anúncio, era muita coisa, né? Então a gente tinha uma rede gigantesca. E hoje a gente também vê as redes sociais aí com bastante limitação, né? Você tem que pagar anúncio para chegar nas pessoas, você tem que segmentar o seu público. Então é bem diferente fazer uma campanha hoje sem pagar, sem ter mídia paga, digamos assim, né? E a gente não é muito favorável à mídia paga, mas estamos tentando hackear sempre para entender como fazer, né? Para conversar com as pessoas que a gente quer conversar. E isso tem sido falado muito, né? Vários podcasts aí que estudaram campanhas políticas, por exemplo, recentes, né? Enfim, a gente tem visto muito tudo das eleições municipais, o quanto a internet que era muito descreditada, virou um grande ator, né? Assim, nessa era que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que vale a pena o financiamento, mas eu acho que tem que ter uma conversa e entender melhor essas plataformas hoje de disseminação, assim, para saber como fazer esse tipo de financiamento e chegar no público, né, nas pessoas físicas e tal. Então, eu acho que é um novo momento, assim. Mas também é um momento de redes, de fomento, de se agrupar. Eu acho que os setores vão ter que se aproximar, né? A gente vai ter que pensar muito em como e o que financiar, né? Quais vão ser as prioridades. Então, eu não sei se eu ajudei muito, mas eu acho que é importante falar do cenário da internet hoje também. Eu posso trazer outros insights. Não, ajudou e é até interessante você ter falado essa questão, por exemplo, das redes. Isso é uma questão que eu e o Juca já conversamos algumas vezes, né? Toda vez que a gente posta, por exemplo, no Facebook o link da nossa live, o Facebook ele reduz o alcance dessa postagem. Então, eu tenho feito esse teste, quando eu coloco o link nos comentários, o post ele chega em mais pessoas. Só que aí é um risco, porque dependendo da pessoa, ela não consegue entender que o link está nos comentários. Então, assim, é uma doideira, porque realmente, se você for pensar numa rede de 3.000 contatos no Facebook da vida, você vai atingir uma pequena porcentagem disso, né?
porque eles te obrigam a você pagar, você injetar dinheiro ali, então realmente é uma coisa complicada. A gente vai deixar aqui no comentário, no texto desse link, do vídeo, quem estiver assistindo, o link para assistir o Chega de Fio-Fio no Globoplay, né? Então, o filme foi lançado em 2018, ele teve uma carreira bem interessante nos cinemas, em festivais, em escolas, né? Vocês, de certa maneira, faziam questão dessas exibições diversas do filme, e agora ele chega no streaming, né? Que você comentou, que é talvez foi uma das palavras que o dicionário de Oxford escolheu para 2020, pela primeira vez na história. Eles não escolheram uma palavra apenas, foram várias, entre elas o streaming, né? Então, como é que tem sido esse feedback de vocês no Globoplay? Assim? Vocês estão conseguindo atingir um número maior de pessoas? É possível fazer uma previsão de quantas pessoas já assistiram ao filme? Vocês têm esse controle? Posso só, para seguir numa certa ordem, perguntar para a Amanda como é que foi a experiência do lançamento do filme? Quer dizer, eu li na sua entrevista ao Piero, no livro dele, que vocês planejavam exibir em escolas, que era um dos grandes objetivos. O Piero agora voltou a mencionar isso. Eu acho que seria interessante ter a sua visão em retrospecto, já passaram 2 anos, digamos, de como foi essa experiência que é tão difícil, né, para o documentário brasileiro, atingir o seu público e chegar nas pessoas. No certo sentido, é mais fácil fazer o filme do que mostrar o filme. E depois completar isso com a pergunta do Piero sobre o streaming, talvez. Perfeito. De fato, a gente, quando foi distribuir, né, a gente entrou no impasse que era, a gente fez todo o filme independente e a gente começou a conversar com algumas distribuidoras e aí, do nada, por uma questão de marketing, tem um perfil muito comercial, né, em várias distribuidoras, queriam colocar, sei lá, mais uma diretora que fosse super conhecida, por exemplo, ou trazer, teve essa questão, ou trazer, enfim, algumas pessoas para divulgar. E assim, uma coisa que aconteceu espontaneamente, porque várias artistas já acompanhavam o trabalho da campanha Chega de Fio-Fio, então a gente teve várias cantoras, muitas procuraram a gente teve a trilha cedida pela Elza Soares, assim, foi maravilhoso, e a gente teve isso, só que de uma forma muito diferente. A nossa relação sempre foi social, política, com a aproximação com os artistas, com quem fez a música, com quem fez a trilha. Então, a nossa aproximação nunca foi, a gente fez um convite comercial para participar de enfim, né? Sempre foi muito com esse tipo de convite de um filme que tinha essa proposta de ter um impacto social. Então, a gente não ia comercializar ele no início. A gente fez a distribuição via Taturana Mobilização Social, que é uma organização que fez alguns filmes, fez o da Petra também, né? Enfim, o Helena, acho que foi um dos primeiros que teve uma ampla divulgação da plataforma. Teve vários outros filmes independentes e com essa pegada assim, mais social que a Taturana faz. E eles fizeram um pro bono para a gente. Então, a gente teve essa aproximação que foi uma distribuição social e que eles toparam entrar ajudando porque acreditavam no projeto. Mas a Taturana faz isso também, e aí o que aconteceu foi, a gente programou 3 exibições, e nisso foi a nossa estratégia, né? A gente quer estar em 3 capitais, nas 3 capitais que tinham os personagens. Então, em São Paulo, a gente fez no Cinesala. Em Salvador, a gente lançou no Festival Mar, que também acho que era a estreia, e na cidade de Cachoeira, uma cidade linda lá, que tem uma universidade de audiovisual cada vez mais forte, então tinham algumas mostras, bastante estudantes também. E depois em Brasília, no Cine Brasília, que era meio que sonho, na verdade, fazer uma sessão lá. Eu adoro cinema de lá, e enfim, seria muito simbólico. Então a gente programou essas três exibições nas cidades das personagens, e a gente fez parcerias também com cinemas, né? Porque não tinha bilheteria, então basicamente a gente abriu mão de bastante recurso
para poder fazer esse tipo de parceria. E o que aconteceu foi que no dia que a gente estreou na Cinesala em São Paulo, como a gente tinha muito apoiador, a gente já tinha muita gente garantida, assim, né? Público que ia, que já tinha ingresso fechado por ter apoiado o filme. A sala lotou nas 2 sessões. E no dia a gente soube que o Itaú queria passar também no circuito comercial. Então a gente acabou virando essa chance de ser um filme comercial no dia da estreia. A gente até então não tinha pensado nisso. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabia que o canal Cultura e também a Globosat tinha interesse. E o Filos, que foi extinto, eu soube esses dias, o canal Filos. Então, a gente fez essa negociação comercial depois, e aí foi muito bom, porque ampliou, né? Na Globosat eles não divulgam o número de público ainda que assistiu, mas pela Taturana a gente chegou em todos os estados e capitais, a gente chegou em mais de 2.000 municípios. A gente teve sessão no Amazonas, em vários lugares e cidades também pequenas, em igreja evangélica, que fez sessão, então, por exemplo, em comunidades ribeirinhas, em escolas também procuraram muita gente, o SESC também fez muitas e muitas sessões em cidades do interior, onde esse tema é um super tabu, então a gente foi para os debates e foi muito bom, assim, porque eram cidades pequenas em que o SESC é o lugar onde as mulheres negras, as mulheres lésbicas, enfim, as mulheres trans têm algum diálogo cultural na cidade, né? Tem poucos equipamentos culturais, então era um lugar que todo mundo ia, todos os jovens iam, porque era meio que um acontecimento que não tem tanto, né, falar sobre esse tema lá. Então foi muito bom, assim, a gente nem acreditou, na verdade, a gente traçou essa estratégia, assim, e daí a gente foi para o Congresso Nacional com as deputadas, e depois a gente também desistiu. A gente fez um caminho meio estranho, né? Porque a gente falou, não, a gente não queremos estar em festival. Quem que não quer estar em festival, né? É claro que a gente queria, era um sonho, mas a gente falou, se a gente estiver em festival, a gente vai abrir mão dessa outra distribuição gratuita, de colocar na Taturana, de fazer um pouco mais livre e a gente poder fazer onde a gente quiser. E aí acabou que deu certo. A gente depois entrou em muitos festivais também. Fomos para 16 países fora, para a Coreia, enfim, a gente fez sessão nos Estados Unidos, em Nova Orleans, a gente fez sessão em Londres, em algumas universidades, em galeria, em festivais de lá, Portugal, França. E aí meio que o filme foi virando esse lugar onde as pessoas continuam. Esse ano a gente tem um monte de exibição, por exemplo, 2 anos depois, porque é um tema muito vivo, né? Então acaba que eu acho que os temas que são importantes, eles perduram um pouco do que o Piero estava falando, né? Quando as pessoas querem falar e é um tema que faz sentido para as pessoas, acaba que a vida do filme ganha uma vida própria, né? Assim. Eu queria só fazer uma colocação, Amanda. Primeiro, tirar uma dúvida. Você falou que chegou a passar em Salvador ou só passou em Cachoeira, no Recôncavo? Passou em Salvador também, O Glauber Rocha, né? Isso. Uhum. Sim, Glauber Foi. Rocha, bacana. Se eu puder já fazer uma pergunta, será que eu posso, Pedro Eduardo? Opa, não só pode como deve. Pronto. Uma coisa, Amanda, que me chama a atenção do filme, assim, e eu queria que você falasse um pouco mais de como é que foi a pesquisa, são dos personagens, né? Vocês escolhem 3 mulheres a partir de 3 perspectivas distintas, né? Uma mulher branca, né, de classe média, uma mulher de classe média mais alta e tal, uma mulher negra, baiana, periférica, nordestina, né, que é um outro recorte, e uma mulher trans, né? Então, eu acho que são recortes bem interessantes, né, para pensar as diversas maneiras que essas mulheres sofrem a partir de uma chave de uma matriz patriarcal, machista, né? Então, uma questão que além dessa coisa de vocês terem essas 3 perspectivas, eu queria entender como é que foi, primeiro, essa pesquisa. Eu achei muito bacana e muito inteligente da parte de vocês ter colocado uma mulher trans, né? A gente sabe que o Brasil é o país recordista de assassinato de mulheres trans, né? A Bahia, se eu não me engano, é um dos estados também que está no ranking, está na frente desse tipo de crime. E há, inclusive, uma discussão que você deve saber muito mais do que eu,
de correntes do feminismo que não aceitam as mulheres trans, né? Com o argumento de que, na verdade, as mulheres trans são homens infiltrados, né? No movimento feminista. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Como é que foram as escolhas dessas personagens? Como é que vocês chegaram até essas três? E a decisão de colocar a Rosa Luz, né? E eu queria entender como é que foi esse trabalho. Obrigada, Juca. Bom, a gente teve bastante dificuldade para encontrar as personagens. A gente demorou uns 2 anos, assim, procurando muito, conversando e fazendo essa pesquisa. Como a gente tinha essa história do óculos, que tinha uma microcâmera, né? A gente fez um convite bem ousado de perguntar quem queria usar o óculos, porque a gente queria mandar ele para vários lugares. Depois a gente ficou pensando, nossa, que meio que loucura ter feito isso, mas tudo bem. A gente depois fez todo um protocolo ético e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas a ideia era que a gente principalmente usasse, porque é um risco grande, né? Você está colocando um óculos, você está enfrentando uma violência que muitas vezes é rebatida com outra violência, né? Então, quando você conversa com um cara que te assediou, às vezes ele te agride de novo. Então, assim, a gente preferiu nós, diretoras, corrermos esse risco. As personagens usaram também, em alguns momentos também toparam fazer um diário, mas a gente fez um protocolo mais ou menos assim que garantisse lugares mais tranquilos, mais públicos, o tipo de pergunta que podia ser feito, o tipo de tom de voz, enfim, e a segurança, né, de quem estava fazendo. E aí foi difícil porque era isso, né? A gente tinha essa ideia de Salvador, enfim, Bahia, no fim, por ser uma cidade litorânea, mas também por ser principal capital de população negra, né? Enfim, do Brasil, com toda essa história. E porque tinha essa questão muito do corpo, né? Ok, o que significa morar numa cidade litorânea, em que, em tese, nudez e essa coisa já é muito, né, carnaval, essa visão bem de fora do Brasil. Acha que é tudo bem, né? Porque tem praia e tal, e porque é uma cidade que tem festa e que as mulheres usam menos roupa mesmo, mas não, né? Assim, a gente viu coisas bem mais conservadoras e a gente sabia que isso era uma verdade. E aí a Rosa, ela tinha um canal no YouTube que chama Barraco da Rosa, que era muito bom, a gente assistia como fã mesmo dela. E ela é de Brasília, do Gama, né? Então, na verdade, assim, o tema é sobre assédio do filme, mas eu estudo há muito tempo o tema de cidades, né? E direito à cidade, enfim. Então, eu tinha essa pergunta que era se as cidades foram feitas para as mulheres, e eu pensei que Brasília não podia ficar de fora disso, né? Por ter sido uma cidade muito planejada e por coincidência eu fui morar lá na época e eu achava aquela cidade muito muito anti-pessoas, assim, né? Tinha muitas questões muito diferentes de São Paulo, assim, mesmo assim, na vivência eu fui vendo que o assédio era completamente diferente, a relação das pessoas muda muito conforme a cidade brasileira. Então a Rosa casou, mas demorou muito para achar uma pessoa. E a gente também queria que fosse, sim, uma mulher trans, né? Por toda essa questão da violência que elas sofrem, né? Elas são dos grupos mais vulneráveis, né? Mulheres negras e mulheres trans. E a Rosa também é uma mulher negra. Então, ela tinha tantas camadas, ela tem muitas camadas, assim, de vivência, de experiência. E é uma baita artista, né? Ela é uma super artista visual, ela canta, ela compõe, ela faz, enfim, muita coisa, então a gente sabia que isso é legal também. E aí, por fim, a gente queria uma cicloativista e queria falar de São Paulo, porque por ser essa grande metrópole, a gente sabe que isso acontece muito aqui, então é muito representativo, né? Aqui, 97% das mulheres dizem que sofreram assédio no transporte público, por exemplo. Então, é um número muito alto, a gente sabia que qualquer mulher que a gente conversasse ia dizer que passava por isso. E então foi isso. E aí a Tereza foi uma coincidência, sei lá, da gente também não parar de ficar falando disso, mas a Fernanda, que é a diretora também, estava num café conversando, falando, a gente precisa achar uma professora e cicloativista, e tá muito difícil, né, conversando com uma amiga, e de repente ela foi pegar a bicicleta, e a Tereza falou, eu estava meio que escutando sua conversa e tal, e por acaso, né, eu sou professora e eu uso bicicleta, como meu principalmente transporte, tirou um bilhete do meio da carteira de uma aluna falando, agradecendo ela pela aula, porque um dos principais temas que ela dá em sala de aula é esse debate sobre gênero, né, e mulheres e feminismo.
E daí foi isso, assim, e foi incrível, porque a gente foi fazendo várias pré-entrevistas, e aí acabou que deu certo, assim. Então, ela foi a última que a gente encontrou, mas muitas entrevistas, porque quando é um tema muito difícil falar sobre uma violência com estupro, é inviável, assim, quase todas elas nunca tinham falado sobre isso. A primeira vez que elas falaram sobre isso foi para entrevista no filme e nem na pré-entrevista, assim. Eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido. Então era difícil, e além disso a gente não queria ficar vitimizando só, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que a agência delas fosse o principal caráter, então, né, que o fato delas, o que elas fazem com isso, com essa violência, ou como elas transformam isso, ou o que elas se tornaram a partir dessa compreensão, era o que interessava mais para a gente, né, então a gente queria uma artista, a gente queria uma professora, a gente queria alguém que tivesse uma militância, assim, porque isso daria para a gente um pouco mais do que a gente entende como saída do problema, né? E é interessante, né? Como que o teu filme ele permanece atual, e isso é um elogio ao filme e uma crítica a nós como sociedade, né? Porque fazendo esse paralelo entre 2018, quando o filme é lançado, e agora 2020 na pandemia, vocês estão discutindo no Chega de Fio-Fio a questão do assédio nos espaços públicos. E eu acho que agora esse é um debate que se amplifica um pouco, né? Porque agora a gente precisa discutir ainda mais isso nos espaços fechados, né? E ainda mais fechados por causa da pandemia, né? Então eu queria que você falasse também um pouco agora do seu trabalho na Think Olga em relação a isso, porque o que muda dessa leitura do filme em relação ao espaço público para esse debate agora do assédio no espaço privado, né? Refutando aquele ditado horroroso, né? Que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, né? Então aquela coisa de que não, eu estou ouvindo coisa aqui no vizinho, mas né, não vou me meter, deixa para lá, né? Então a gente percebe que há uma curva ascendente de casos, né? Estão aumentando casos, principalmente por causa da pandemia, é isso? Isso aconteceu desde a China, a Rússia começaram, enfim, né, a divulgar, depois vários países da Europa, e a gente sabia que no Brasil ia ser uma bomba, que ia estourar logo, assim que começasse a pandemia, essa questão do feminicídio e da violência doméstica. Então a gente já, quando viu fora e sabia o que estava rolando aqui, o Brasil é o quinto, né, no ranking de feminicídio, no ranking de 96 países, então a gente sabia que aqui ia ser muito ruim também. E de fato, assim, em março já tinha aumento de 50% de denúncias em São Paulo de violência doméstica por telefone, né? E também um aumento muito significativo de pedido de medida protetiva, o que é uma coisa muito doida, porque imagina o que é pedir uma medida protetiva, né? Ou, enfim, sair de casa em plena pandemia, assim, né? Quando casa-abrigo não tá funcionando, você não pode ir para casa de parente. Então, assim, foi uma questão que foi muito agravada e essa conversa segue, assim. Então, a gente lançou na Think Olga lá em março já um relatório que chama Mulheres em Tempos de Pandemia, e a gente traçou 3 cenários, né? A gente pensou na saúde, na violência e também em trabalho, em economia, né? Porque a gente sabia que renda ia ser um outro fator. E aí a gente viu que a violência já foi um dos primeiros a se manifestar, né? Como uma particularidade que as mulheres estavam vivendo. Mas essa conversa é muito interessante, porque cada vez mais a gente discute o futuro das cidades, né? Assim, dado o que aconteceu na pandemia. Então, o que significa o isolamento, né? O que significa esse isolamento para a gente enquanto sociedade mesmo, né? O quanto a gente precisa do outro para viver, o quanto a gente precisa de cuidado. E isso foi o que mais a gente explorou mais até o momento, que é isso, né? Quem cuida e quem tem direito de ser cuidado, né? As mulheres estão na frente como profissionais da saúde, então mais de 70% das profissionais são mulheres negras no Brasil, né? De saúde.
A gente sabe que as horas, né, dedicadas a trabalhos pagos e não pagos também é muito, imensamente, mais de 3 vezes maior por mulheres, né, do que por homens dentro de casa. Isso aumenta, imagina, né, o que é estar com uma criança sem escola dentro de casa, por exemplo, e ainda cuidar do pai, do filho, do marido, enfim. E isso foi muito estressado ao longo desses meses, né? Porque eu acho que era um cuidado muito invisível, as pessoas não enxergavam esse cuidado, e principalmente por uma questão também de um país super escravocrata, né? E com muitas questões racistas. Então, quem faz esse trabalho, né? A gente tem vários temas, e um deles é o da Françoise Verger, que é um livro que foi lançado agora durante a pandemia. Eu não vou mostrar, né, porque fala da editora, mas chama Um Feminismo Decolonial, e ele traz justamente essa questão, né, de quem abre as cidades, né? Todo dia antes das pessoas começarem a viver, as mulheres estão lá já limpando o escritório, limpando a rua, fazendo com que a gente consiga viver, e aí, quando a gente pensa em saúde também, estão lá limpando e jogando fora as máscaras, tudo que está, os resíduos, tudo que está contaminado. Então, elas têm... e fora as trabalhadoras domésticas também, que não puderam trabalhar e que muitas pessoas começaram a ver. Então, a primeira vítima aqui foi uma empregada doméstica, né? Foi uma profissional doméstica que morreu, uma mulher negra. Então, é muito... As coisas explodiram durante a pandemia, a gente já imaginava e sabia que, muito diferente de países onde outras faixas, por exemplo, os idosos, né, enfim, são os principais grupos de risco, aqui também, sem dúvida, mas a gente sabia que outras populações, né, também iam ser igualmente muito prejudicadas ao longo desse momento de isolamento, tanto por renda quanto por uma questão de acesso à saúde, né. Então esse tema ficou curioso, assim, no sentido de o ambiente privado e público não tem essa separação tão grande, né? Então, quando a gente fala de cidades, era meio isso, assim, quando as pessoas começaram... Primeiro que essas mulheres sempre estiveram nas cidades, né? Assim, essa perspectiva de que as mulheres começaram a ir para a cidade é uma perspectiva feminista branca, de fato, né? Porque as mulheres, as prostitutas, as trabalhadoras domésticas sempre trabalharam fora, né? E eu acho que esse tema ficou mais próximo das mulheres brancas a partir do momento que elas vão para o mercado de trabalho, né? Então, isso tem tudo a ver com o filme, com o tema da violência urbana que elas sofrem, porque é uma violência sexual e que é uma violência pautada no não acesso, ou seja, uma forma de você restringir o acesso à liberdade e a própria usufruto da cidade pelas mulheres é violentá-las, né? E essa é meio que uma hipótese que foi bem comprovada, assim, ao longo do filme e com várias outras teóricas também. E agora, com a pandemia, a pergunta é meio que cidades vamos construir, né? A gente está vendo muita gente sem casa, sem conseguir pagar aluguel, sem renda, comércios pequenos fechados, pequenas produtoras sem conseguir trabalhar. E, enquanto isso, né, enfim, todas essas empresas de streaming que a gente falou ganhando uma nota, empresas precarizando o trabalho da cultura, mas ao mesmo tempo ganhando em cima disso, livrarias, né, fechando, cinemas sem abrir, mais uma galera que usa esse trabalho autoral que a gente faz, um trabalho, né, de produção de filme, de livro, né, vendendo mais barato e continuando bilionária. Então, as distâncias aumentando ao longo dessa pandemia foi algo que a gente viu que as mulheres particularmente sofreram mais, assim, em alguns aspectos, com certeza, principalmente na saúde, na violência e nessa jornada tripla de cuidado, né, com outras pessoas. Esse relatório que você citou, o Mulheres em Tempo de Pandemia, está aqui. A gente vai deixar aqui no link, no texto, né, do link, então quem quiser acessar. E também o link da Think Olga, né, para quem quiser conhecer o trabalho que a Amanda faz na ONG, que é bem interessante, né? Eu queria só retomar uma questão também do filme, a maneira como vocês trabalham nós, homens, na história, né? Como que vocês trazem o homem... E aí eu conheci, depois da entrevista que eu fiz contigo para o meu livro, eu conheci o trabalho da Melinha Teles, que, por incrível que pareça, eu não conhecia. E aí você comentou dela, eu fui buscar, li alguns livros, e a Melinha tem aquela ideia do
do homem como parceiro de caminhada, né, de jornada nessas questões, principalmente da discussão do assédio, enfim. Como que surgiu essa ideia? E eu sei que foi uma questão até na época de lançamento do filme controversa, teve gente que não queria que tivesse homem ali, mas eu para mim eu achei aquilo, pelo menos como homem, para mim foi até o que mais me tocou, assim, de me colocar ali, de me sentir constrangido com algumas, eu não vou dar spoiler do que as pessoas falam no filme, mas eu me senti constrangido ali de fazer parte ali daquele universo, né? Então, assim, como é que foi aquela ideia da roda de conversa com os homens ali no filme? A reação de vários homens é muito boa, assim, durante o filme, o que é, assim, ao longo eu sinto que eles ficam bem constrangidos, mas eu acho que, eu não sei, eu não gosto tanto mais de usar essa palavra que é empatia, porque eu acho que ela virou um negócio nada a ver, assim, com o que eu acredito enquanto transformação política, mas tinha assim essa ideia. Eu acho que o filme foi feito para os homens assistirem como um público chave. A gente não queria muito colocá-los no início porque a gente achou que a gente queria que fosse um discurso que pudesse vir na voz das mulheres de toda forma, mas eu acho que a gente ainda não está nesse momento assim tão grande de compreensão do problema a partir de quem está só vivendo dor. Mas eu acho que o filme traz isso de várias formas, assim, né? Nosso desespero era um pouco como que eu vou contar sobre uma violência que é tão normal, comum, e que as pessoas não acreditam que acontece todo dia, né? Então, os homens do nosso entorno, eles achavam que era meio banal, ou enfim, não acredito que é todo dia, não é possível, enfim. E não entendiam mesmo, assim. Então, acho que a beleza do filme foi meio essa, assim. Eu consegui levar meu avô para a sessão e, pela primeira vez, ele conseguiu entender de uma outra forma, assim. Porque são muitas coisas que contam a história. Nunca será igual, nunca, assim. Eu consegui conversar com ele, por mais incrível que seja a nossa relação, eu não conseguiria conversar com ele sobre isso. Então, tem um pouco esse papel de mediação. Eu acho que quem estuda também documentário de impacto social fala muito sobre isso, né? Sobre a possibilidade que você tem de abrir esse espaço de sensibilização mesmo, assim, para o tema. Eu acho que não tem ferramenta nesses 10 anos que eu trabalho com esse tema tão potente. Assim, eu consigo dizer que o nível que eu consigo chegar de compreensão e até de sensibilidade com outra pessoa é muito maior, assim, e essa é um feito para os homens também. Então, muitas mulheres que levavam maridos, namorados, pais, os filhos, então elas faziam um pouco esse papel, porque eu não sei se eles queriam ver, assim, por conta própria, mas elas levavam eles, e aí, ao longo do tempo, alguns homens começaram a participar. E a roda era isso, era um professor de yoga, tem um ex-policial aposentado, que é segurança, tem um cara que é caminhoneiro, tem um professor de sociologia e um grupo muito diverso de homens que provavelmente não se encontram em muitos espaços, e eles vão se transformando muito, assim, é muito interessante ver. A roda foi feita pelo Rolf, que é um antropólogo também incrível, que pesquisa meio que masculinidades nesses ambientes típicos, tipo pelada de futebol, o churrasco, enfim, ambientes. Ele é um antropólogo, né? Então ele estuda especificamente como é o comportamento dos homens nesse ambiente típico. E eu acho que a roda dos homens é um dos melhores momentos no filme, considerando que ele é um momento de muito na social e na percepção das pessoas que estão assistindo até, né, enfim, por conta do que eu tive de relato de volta, né, assim, as pessoas, os homens que foram assistir, querendo ou não, acho que a gente ainda não está no momento, eu gostaria que tivesse da gente, só mulheres conversando com homens, dialogando, mas essa empatia, que eu vou usar essa palavra por não conseguir pensar em outra ainda,
ela é maior ainda, né, para os homens que estão assistindo, quando eles ouvem como os homens estão se transformando. Então, para as mulheres, na verdade, elas ficavam muito irritadas assim, durante o filme, o público, a reação. Eu vi um monte de gente rindo de nervoso, ficando puta, xingando, assim, e aí... E eles não, assim, eu acho que eles ficavam constrangidos, mas depois meio que agradeciam, assim, sabe? Então, é quase que um divã, né? Assim, um momento meio de terapia que rola ali. Mas é isso, mas tem polêmicas. Pois é, no meu caso, né, que vi o filme só uma vez, eu fiquei com a impressão que, embora eu acho que a roda é muito bem conduzida e a evolução das falas dos homens são interessantes, mas fiquei com a com a sensação de que são dois filmes em um, sabe? Quer dizer, que a roda poderia ser um filme sozinho, isolado praticamente, e as três personagens femininas poderiam ser um outro filme. E isso me incomodou assim ao ver o filme pela primeira vez. Mas você fez um percurso diferente, né? Porque você tinha uma posição assim meio reservada e depois se convenceu que foi bom fazer a roda. Isso é interessante até essas pequenas divergências. A outra questão que eu queria te perguntar era da câmera no óculos. Quer dizer, eu li na sua entrevista ao Piero, no livro dele, que vocês borraram a imagem a questão de se preservar de reclamações legais em relação a direitos. Eu entendo isso, mas, ao mesmo tempo, isso, na verdade, não resolve o problema ético de filmar escondido e de usar a imagem. Quer dizer, talvez seja uma proteção, mas a questão ética permanece, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque eu senti falta dessas cenas e dessas cenas serem mais longas. Quer dizer, como é que elas acabaram? Quer dizer, cada vez que tinha uma cena daquela, mas como é que acabou essa conversa? Acabou, eles foram juntos tomar um café? Provavelmente não, né? Houve um conflito físico, não, houve agressões. Eu acho que tem um terceiro filme ali, praticamente. Então, assim, como espectador e como assim deformado pela maneira assim de quem trabalha com cinema, escreve sobre cinema, tem uma visão muito deformada dos filmes, né? A gente tem uma visão, não é os seres humanos normais veem os filmes de uma outra forma, né? A gente começa a ver o filme, começa, não, mas isso podia ser assim, isso podia ser, bom, mas de qualquer maneira, talvez eu dissesse tem um terceiro filme ali que poderia ter sido feito, sabe? Vocês soltas pela rua com aquela câmera e dialogando com as pessoas que mexessem com vocês. E eu acho que tem um filme ali. E no filme me pareceu pequeno, um pouco fragmentado, um pouco reduzido. No fundo, são impressões só que eu gostaria de que você pudesse comentar essas questões assim. Sim. Eu vou começar pela questão ética, que eu acho que é interessante nesse filme. Para quem, sei lá, não é cineasta, documentarista, enfim, antropólogos, por exemplo, tem várias questões éticas ali que um antropólogo jamais faria, né? Numa etnografia. Por exemplo, usar um óculos com uma microcâmera. E eu me perguntei muito sobre isso, assim. Mas eu, como ativista, sou meio teimosa, assim. E eu achava que, inclusive ainda mais jovem naquela época, essa questão da experiência, da ferramenta, do corpo, eu tinha interesse de testar, quase que um enfrentamento, assim, mesmo, de usar e de testar. E para mim aquilo era válido, assim, é como essa coisa do corpo político, né? Enfim, que eu acho que era um pouco uma ética em que eu me baseava, né? Para me justificar. Então, e tinha essa questão. Oi? A gente tinha essa questão do. A gente começou usando uma GoPro, que foi
muito ruim, porque a gente não queria mostrar, né, de fato, que a gente estava filmando. Depois a gente pediu autorização para as pessoas. E a GoPro não ficava no lugar na vista, né? Então ficava muito ruim, assim, a perspectiva ficava esquisito, assim, assistir, não entender de onde estava aquela câmera, não fazia sentido. A gente queria um negócio que fosse na altura dos olhos. E a gente achou esse óculos mega porcaria, assim, que era um óculos, não era um Google Glass, era tipo um óculos que a gente procurou bastante, obviamente, mas com uma ferramenta muito limitada de filmagem e que a gente aceitou também que esse ruído fazia parte, a gente incorporou o ruído também, como tá tudo bem. Quando a gente lançou o filme, o Piero até sabe que a gente gostava muito daquele filme Femme de la Rue, que é, né, um filme belga, que eu fui a primeira a falar muito dessa questão, então a gente tinha de fato essa ideia de fazer um filme só com essa terceira narrativa e abordagem. O filme era isso mesmo. E o que aconteceu é que, enfim, não só tinha esse filme, como o óculos foi bem ruim, assim, como ferramenta, porque ele durava 20 minutos na rua. A gente filmou durante 3 anos com um monte de gente, e mesmo assim as imagens que vinham do óculos, assim, aquelas que aparecem no filme são meio que pérolas, assim, porque muitas vezes coisas que aconteceram não eram gravadas, ou então a imagem não ficava legal, assim, e a gente, querendo ou não, tinha uma preocupação estética que não dava, o ruído teve limites, assim, pra gente. E aí a gente não garantia um filme, assim, com o que a gente tinha gravado, que para mim foi bem triste, na verdade. Mas aí a gente tinha muitas outras ferramentas, a gente estava fazendo um diário, né? A gente tinha as performances da Rosa, a gente ainda acreditava muito nas entrevistas como uma ferramenta também de trazer, né? De percepção, de conversa. Eu acho que a roda dos homens, no fim, de fato, eu acho que aparece no filme o quanto eu não queria que ela estivesse. Porque porque é isso, assim, ela não foi pensada desde o início para compor. Só que ela foi, eu acho que em termos de filmografia, de condução, de conversa, do que ela representou, fazia muito sentido, assim. E até para a narrativa mesmo, assim, do que a gente queria contar, para o texto, né? Para o roteiro em si. E aí eu acho que é isso, assim, eu vejo que essa questão ética também de borrar o filme, a gente ficou muito chateada, porque a gente não queria borrar, e a gente foi meio que aconselhada, assim, juridicamente, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas quando a gente lançou o teaser, que foi o sucesso que garantiu o financiamento do filme, a gente foi processada, né, e a gente ficou 1 ano e meio respondendo na justiça, porque a gente filmou com homens, filhos de advogado e tal, que fizeram umas gravações falando coisas horríveis, e quando eles se viram no teaser, eles ficaram ofendidos e disseram que era que, enfim, né, estavam pedindo para a gente tirar, e eles ganharam na primeira instância e depois perderam, então a gente ganhou o processo, mas enquanto isso o teaser saiu do ar. E aí eles tinham autorizado, não é? Esse rapaz tinha autorizado. Todos e o pessoal na rua, vocês também pediam autorização e mesmo assim recomendaram que vocês borrassem as imagens? Também, exatamente. E a gente não tinha, assim, uma grana para bancar um processo, claro. Ainda mais se fosse comercializado, então a gente acabou decidindo por ordens da produtora, assim, e que é uma camada interessante do cinema também, né? A gente não tinha ideia do que era, assim, a produção de um filme, o quanto de burocracia mesmo que a gente passa, né? E que é fundamental para a obra existir, principalmente depois de feita. Então foi um baita aprendizado para a gente com o primeiro filme, assim. Mas é isso, eu acho que eu consigo conviver com a roda, assim, do jeito que ela tá. Eu queria só pedir licença e discordar um pouquinho do Eduardo e concordar um pouquinho com você, Amanda, porque eu acho que a roda é fundamental nesse filme, eu acho. E por que eu digo isso, né? Porque a roda é aquilo que nos coloca diante de que esse é um problema que não é só das mulheres, né? Quer dizer, é um problema essencialmente dos homens, né? Então, o momento da roda é o momento em que vocês dizem isso. Olha só,
Esse problema dessa violência que a gente está sofrendo não é um problema nosso, é um problema de vocês. Então resolvam vocês essa masculinidade agressiva que vocês têm, né? E essa masculinidade agressiva, ela não pode passar para os futuros homens, para as futuras gerações. Então acho que o recado da roda é justamente aí. Então, a roda nesse sentido me parece fundamental no filme, fundamental. Eu, ao contrário de você, Juca, você discorda de mim, mas eu não discordo de você. Eu concordo inteiramente com o que você acabou de dizer. Só que eu acho que tem uma questão diferente. Eu acho que existe uma coisa que é o filme, quer dizer, a linguagem do filme. Entende? Eu estou comentando do ponto de vista da linguagem do filme. Não que não seja relevante, importante e que é uma questão, de fato, dos homens. Mas tem uma questão que isso tem que se resolver no plano da forma, tratando-se de um filme. Entendi. No plano da forma, eu acho que existe alguma coisa ali que não, o encaixe ficou assim um pouquinho, a meu juízo, ficou um pouquinho desajustado. Não que não caiba no filme, acho que super cabe no filme, tanto que tem a resposta que a Amanda está nos dizendo, que das pessoas que não são espectadores doentios, feito nós, né, que vemos os filmes de uma maneira meio absurda sempre, né, elas veem o filme de uma outra forma, entende? E se funciona, está ótimo, entende? Mas eu acho que quando a gente pensa no filme como uma determinada linguagem, essa questão de como as coisas se articulam tem uma significação em si mesma. Mas eu não discordo de você nunca, Ju. Perfeito, eu entendi. Você quer dizer que há uma espécie de quebra, né, nessa narrativa. Você vê uma narrativa... A mim parece um pouco, até a coisa de ir e voltar. Perfeito. Um pouquinho demais, talvez. Quer dizer, perfeito, entendi agora. Entendi. Até a primeira vez eu acho que funciona. Aí uma segunda, não sei se a terceira ou a quarta vez eu já estava me dizendo, puxa, eu já entendi o que estão querendo me dizer aqui, entendeu? Perfeito. E já entendi aonde isso vai chegar. Enquanto que as personagens não, elas preservam a força delas o tempo todo. As três são, acho que o Piero disse isso, eu concordo com ele, são muito bem escolhidas. Uma escolha difícil mesmo, entendeu? Escolher eu acho muito bem escolhidas. Elas são muito fortes, assim, muito a presença dela. O filme, eu acho que é essencialmente elas três. Não, e agora, tem uma queria saber só uma coisa de Amanda, que tem desculpa, Pedro, porque tem a ver com isso que a gente está falando. A Amanda, no início, falou que primeiro ela pensou em não colocar a roda. Depois ela já achou que a roda... Agora, você não pensou em colocar a roda pela forma ou pelo conteúdo? Ela não pensou de todo. Eu acho que eu acho que os dois, de fato. Os dois. Eu acho que eu não queria contar essa história desse jeito, e daí é isso que eu falei, eu consigo conviver com a escolha. Mas não é exatamente... Mas, no fim, eu acho que sim, a gente acabou fazendo uma opção, não só pelo que a gente gostaria de contar, porque a gente achou que ele trazia essa camada que era importante, mas porque a gente estava, de fato, pensando na distribuição, e é isso, né? A gente tinha uma mega meta de chegar em escolas, e eu trabalhando no tema, assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu participei também teve um outro filme que eu fiz a coordenação geral e tal, que chama Precisamos Falar com os Homens. Esse filme foi lançado 2 anos antes, e aí eu trabalhei 4 anos com esse tema de masculinidades e tal, então eu sabia que as pessoas, todo mundo, quando terminasse de assistir o filme, ia falar, mas e os homens? Porque essa é a pergunta que eu escuto em qualquer debate, e é a pergunta que eu não quero mais responder. Aí eu falei, cara, eu vou botar no filme, porque daí eu posso fugir depois e não tenho que responder, tá respondido. Tá ótimo. Então foi um pouco mais por conteúdo. Agora, só para concordar com o Eduardo, eu falei no início dos personagens, eu concordo plenamente. Eu acho que o filme ganha muito com a escolha preciosa das personagens e com a maneira que vocês conduziram as entrevistas.
Eu não sei como é que foi feito o roteiro dessas entrevistas, a escolha dos lugares que vocês filmaram. Acho que vocês foram muito felizes nisso, assim. Vocês tinham dá para perceber que vocês tinham pleno domínio sobre as personagens, sobre o que elas representam e sobre aquele espaço em que elas se inserem, aquela espacialidade em que cada uma se insere e que a espacialidade diz mesmo muito sobre os seus corpos, entende? E o fato delas se deslocarem muito, né? Delas andarem pela cidade, isso, acho que duas mais do que a terceira, quer dizer, mas de qualquer maneira a presença do espaço em volta também é muito bem resolvido no filme, realmente. É muito interessante, muito mesmo. Porque poderia ser uma boa condução de entrevistas, mas não saber filmar os espaços, né? Porque vocês souberam fazer as duas coisas e isso foi, para mim, foi fundamental no sucesso do filme. E de integrar as duas coisas. Elas não estão gravadas isoladas contra uma parede na casa delas, né? Elas estão vivendo na cidade, descem de uma condução, andam por um lugar que você até acha que vai acontecer alguma coisa com elas de noite, entende? É muito interessante isso. Não, e o Chega de Fio, além de filmar bem os espaços, ele tem um mérito, não gosto muito dessa palavra mérito, mas enfim, que é um filme que mudou o mundo, né? Eu sei que Eduardo refuta um pouco essa ideia do cinema revolucionário, de que o cinema pode mudar o mundo e a sociedade, mas eu queria até, a gente já está encerrando aqui a conversa, mas que você falasse um pouco sobre isso, Amanda, porque teve uma lei que foi aprovada após o lançamento do filme, e o filme contribuiu para a execução e aprovação dessa lei, né? E o que eu acho muito importante, né? Se a gente for pensar nessa pandemia / pandemônio que a gente está vivendo, né? Com esse desgoverno aí, com o rapaz que, em homenagem, né, ao neto de Escorel, né? O rapaz que a gente não pode citar o nome, igual o Voldemort lá do Harry Potter. Então, a gente tem que pensar realmente nisso. Assim, o que a gente pode, enquanto cineasta, fazer efetivamente para tentar mudar algo no Brasil, né? Eu realmente acredito que o cinema pode ter esse poder. Não sempre, claro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da lei. Assim, que lei foi essa e de que maneira o filme impactou nisso? Ainda estou aqui feliz com os elogios. Eu queria agradecer essa banca de qualificação aqui. Mas aqui não tem nota, tá vendo? É a vantagem, não vai ter nota no final. Melhor sim, né? Deixa o público decidir. Mas eu gosto disso muito, porque a gente tinha muita preocupação em como a gente ia colocar as mulheres na cidade, como as cidades iam aparecer. Isso também é muito mérito da Fernanda e do Lucas também, que também estão na direção e na fotografia. Então a gente trabalhou bastante junto e ficamos felizes também com esse final. Mas sobre mudar o mundo é isso, né? Eu acho que vou falar da lei, que foi uma conquista, que foi a Lei de Importunação Sexual, 13.778, que fala de 13.000, isso mesmo. Eu já falei tanto dessa lei esse ano mas é a Lei de Importunação Sexual que define pela primeira vez o que é um assédio sexual, uma importunação sexual no espaço público. Até então, a gente tinha a Lei Maria da Penha, que fala sobre violência em casa, né, no contexto doméstico ou de familiares. Então, tanto é que a personagem fala, cara, eu não sei como denunciar, porque de fato não tinha como, assim, não tinha nada que respaldasse mesmo. Depois dessa lei, tinha o ato libidinoso, que ainda existe, e tinha o atentado ao pudor, que felizmente caiu, porque pudor, né, enfim, é totalmente o oposto do que a gente está discutindo sobre liberdade sexual. Então, essa caiu, entrou a Lei de Importunação Sexual no mesmo ano do filme, em setembro. A gente fez sessões lá e a gente conversou, então a campanha já estava sendo meio com advocacy há muito tempo ali dentro. E o filme meio que cimentou, assim, então todas as promotoras que participaram, ajudaram na elaboração da lei e tal, fizeram sessões do filme depois, dentro do Ministério Público, dentro dos TJs, e estão levando o filme, estão fazendo, isso é muito bom, assim, de ouvir, de saber, porque
Às vezes as coisas são meio ao acaso, mas nesse caso eu acho que não foi, sabe? A gente estava desde 2014 falando com advogada, falando no Congresso, fazendo campanha, pressionando contra a sociedade civil, se articulando. Então, nesse caso, eu acho que eu acredito muito na sociedade civil nessa hora mesmo, assim, porque não seria um tema nem debatido, assim. Quando a Juliana lançou ele em 2014, não era nenhuma palavra, né? A sede era cantada. Então, sim, a sociedade civil tem esse papel, acho que às vezes dá certo. A Lei Maria da Penha também foi conquistada via sociedade civil, depois de anos e anos e anos, e depois do primeiro da Convenção de Belém, lá, quando finalmente se colocou gênero e se entendeu o que era uma violência contra a mulher, e o que era essa violência especificamente, porque ela era diferente de outras. Assim como até hoje, a gente está fazendo um curso com delegados de polícia, que é o primeiro de importunação sexual na Academia de Polícia. Começou agora, esse mês. E até hoje é um debate muito grande ali dentro, porque os delegados têm que argumentar, né? E eles argumentam numa lei que é mais ou menos bem estruturada. Então, a importunação sexual, beleza. Quando é uma importunação sexual, eu sei, mas até hoje, se alguém faz uma cantada de cunho sexual, você não classifica como importunação sexual. E também não é um assédio sexual, porque o assédio sexual está no ambiente trabalhista. Então, tem ali alguns artigos, né, como contravenções penais, que você pode validar. Mas tudo isso vai depender da argumentação do delegado, né? Porque e vai depender da compreensão dele, né, sobre o problema. Então, e da boa vontade da pessoa que está lá também, porque se ele não tiver afim, ele vai fazer o que for mais fácil. Então, para a gente, esse tipo de trabalho, assim, eu não acho que é acaso, não, porque a gente está suando muito a camisa para conseguir fazer esse curso chegar lá, para fazer esse filme ser distribuído. E às vezes não dá certo também. Então, às vezes a gente tenta mudar e não funciona, né? Às vezes a gente retrocede um monte. Mas eu meio que acredito no papel da sociedade civil. E eu acho que o filme fala mais por si hoje até do que por mim. Então, é muito bom, porque eu não preciso estar lá fazendo a campanha, né? Ele está aí rodando e tal. Então, para não ter alguma esperança para o final de 2020, eu vou dizer que sim. Pois é, e as pessoas têm que assistir. Quem não viu ainda, assista. Tá no Globoplay, o link está aqui nos comentários, as pessoas podem assistir. Então, Amanda, antes da gente se despedir, se alguma mulher precisar de ajuda, como que ela faz? Como que a Think Olga auxilia nessa questão? É possível entrar em contato pelo WhatsApp? Como que é isso? A gente lançou uma página que chama LIS, de Lei de Importunação Sexual. Então, se colocar LIS, vai abrir, tá junto do TRF3, lá tem todas as informações sobre importunação sexual hoje, como é a lei, de uma linguagem super fácil. E aí lá explica como o que enquadra, tem várias informações, então, para quem quiser, e também tem todos os canais. O mais fácil é 180, que é gratuito 24 horas, então se você estiver passando por uma situação ou quiser ajudar alguém, ou estiver vendo alguém passar por essa situação, pode ligar no 180, que é o Disque Mulher, e lá eles vão encaminhar, né, para um CRAS, para um CRES, para uma delegacia, enfim, para onde você precisar, ou até dar informações mesmo do que está acontecendo, né. 180 vai depois te acionar para outros canais, então se for caso de polícia mesmo, enfim, aí eles vão dizer onde você pode procurar ajuda se você estiver correndo risco. Então, é um número muito importante de gravar, assim. E acho que é isso. Eu queria muito agradecer, foi mesmo uma honra para mim participar dessa conversa, de ouvi-los, enfim, foi incrível. Eu queria agradecer em nome de todo mundo do filme também, que produziu, da Fernanda, da Think Olga também. Enfim, só agradeço e gosto muito do debate, das provocações também. Acho que enriqueceram muito o conteúdo também. Obrigada. Obrigado você, a gente que agradece. Nós aqui agradecemos a você, Amanda. Muito obrigado, foi um prazer enorme te conhecer e te ouvir. Viu? E a nossa mensagem de Natal, quem estiver assistindo esse vídeo aqui na semana de Natal, filmes mudam o mundo. Tá vendo? Chega de fio. Fio é o exemplo disso. Mas Amanda, esse espaço aqui
É um espaço em que a divergência é bem-vinda. Amanda, super obrigado, viu, por você ter aceitado Obrigado, Amanda. É a última participação nossa em lives, minha, de Juca, de Eduardo e de Amanda. Então, agora, um pequeno descanso no fim desse 2020 trágico, né? Mas tem muita luta ainda pela frente em 2021. Super obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, obrigado, boa sorte. Valeu. Bom trabalho. Pessoal, Obrigado, Amanda. Valeu, Eduardo, Piero. Valeu, bom Natal para todos quem estiver assistindo na Semana do Natal. Beijos e abraços e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.